Pastor Saulo Maeda, puder vir aqui. Veio ele, sua esposa, seus filhos, eu vou deixar ele apresentar, né? Pastor Saulo é pastor da Comunhão Shalom de Vitimarsum. Vitimarsum. Né? A gente fala Comunhão Shalom de Vitimarsum, parecia que era um alemão aqui, né? De olho azul, alto, né? Mas ele é de lá e tem sido uma bênção. E nós temos estreitado as nossas relações na escola profética lá da Shalom, que eu tenho participado. Ele tem ministrado e eu tenho recebido. E tem sido uma bênção. Assim, ele tem trazido uma palavra tanto de ensino como profética para nós. A última foi agora, mês retrasado, lá na praia. Foi maravilhoso. O Pedro pôde participar também. Nós vamos até fazer a escola aqui na igreja. Que legal. Programando com o pastor Werner. E tem sido uma bênção. E eu falei que não só eu queria receber isso, não só o Pedro, a Patrícia também foi o ano passado. Mas eu falei, nós temos que ouvi-lo para a igreja, porque é um homem que fala de Deus, fala as coisas de Deus com muito conhecimento da palavra. Amém? Então ele tem liberdade aqui no nosso meio, uma alegria, né? Amém. Você está conosco, fique à vontade. Obrigado, pastor Guilherme. Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Como o pastor Guilherme falou, eu me chamo Saulo. É Saulo Rideu Maeda, alguns me chamam de Saulo, outros de Rideu, fique à vontade. Eu sou casado com a Kelly, tenho 3 filhos, a Analice, a Aline e o Alisson. Nós trabalhamos desde 2011 com implantação de igreja. Em 2011 nós iniciamos um projeto Expansão da Shalom, junto com outro pastor que hoje ele está na Lagoinha de Maringá. Mas nós iniciamos esse trabalho, nós acompanhamos eles, nós ajudamos na implantação da igreja na Comunhão Cristã Shalom de São José dos Pinhais. Foi a primeira igreja que a gente fez a implantação. Estávamos aprendendo como lidar, como fazer. Então nós iniciamos a Comunhão Cristã Shalom de São José dos Pinhais. Tivemos mais 2 tentativas em Curitiba que a gente não conseguiu dar continuidade. Em Colombo nós iniciamos ali, só que nós não tínhamos ninguém preparado para dar continuidade. Então nós inserimos todo aquele povo que nós ganhamos para Jesus em uma igreja local. Daí nós recebemos em 2013 uma palavra para irmos para Paranavaí. Paranavaí, 70 quilômetros para frente de Maringá, bem quente, um calor lá. Fomos para lá. Quando nós fomos iniciar, recebemos a palavra, conversamos com os nossos pastores, não conhecíamos a cidade, alugamos a nossa casa, para você ter uma noção, pela OLX. Eu fui lá na OLX, achei uma casa em Paranavaí. Alugamos a casa, fomos para lá. Primeira vez que nós chegamos lá, chegamos com o caminhão de mudança. Eu e a Kelly éramos recém-casados, nós tínhamos 8 meses de casados. Chegamos em Paranavaí, descarregamos a nossa mudança em dezembro de 2013. Depois vieram mais 4 casais, mais 3 casais, nós éramos em 4, foram mais 3 casais, iniciamos a Comunhão Cristã Shalom de Paranavaí. Ficamos ali um ano e meio trabalhando. Havia uma comunidade, a comunidade Caminho Vivo, onde o pastor estava jubilando, e ele não tinha para quem passar a comunidade. E como ele conhecia o pastor Arno, uma vez o pastor Arno ministrou uma palavra para ele, ele foi impactado, ele gostava muito do Arno, ele começou a meio que namorar a gente. Daí ele falou, eu estou com essa dificuldade, eu gostaria de passar e transferir a comunidade para vocês, nós conhecemos de onde vocês vêm, nós fundirmos os ministérios e vocês continuarem o trabalho. E a única coisa que ele pediu, ele falou, continue com o nome, porque já era uma comunidade de 18 anos na cidade. Daí nós, tudo bem, vamos, começamos e fundimos, ficamos mais 1 ano e meio para lá. Eu cuidava do ministério profético lá em Paranavaí, ficamos mais 1 ano e meio, mais ou menos ali. Quando fundiu a igreja, eu saí do meu trabalho, eu sou educador físico, professor de educação física, trabalhava com gestão de academias, trabalhava na parte de coordenação geral de uma academia. Quando eu fui para Paranavaí, também não tinha emprego, queridos, fui assim,
Vamos lá, Deus vai abrir as portas. Abriu as portas, tinha uma academia que estava saindo de 70 metros para 3.000 metros quadrados. E ele precisava de um coordenador geral. Então eu fiz a parte da coordenação, da reestruturação, compra de aparelhos, organização da academia, fez todo esse processo. Deus abriu as portas ali, mas quando nós fundimos, a comunidade Caminho Vivo, ela já era uma igreja um pouco maior, ela tinha 180 membros mais ou menos. No mês que a gente assumiu, o pastor tinha pagado a última parcela do templo. Então ele passou tudo organizado para nós, assim, a gente deu continuidade, ficamos mais 1 ano e meio ali, e recebemos uma palavra para ir para Vitimarsum, queridos. A hora que estava tudo, assim, sabe, quando está gostoso, assim, tudo certinho, tudo organizado, recebemos uma palavra para ir para Vitimarsum, fomos para Vitimarsum, iniciamos a igreja, queridos, a primeira reunião em um restaurante com aproximadamente 5 famílias, queridos, há 5 anos atrás. 5 famílias, iniciamos a igreja, queridos. Não tínhamos salário, não tínhamos perspectiva de nada. Até o Arno falou, como que vocês vão para lá? Como que vocês vão se manter? Eu falei, Arno, se eu soubesse tudo, eu não dava por fé. Vamos para lá, Deus vai suprir. Quando a gente estava saindo de Paranavaí, chegou um pastor e falou assim, eu vou te ofertar o meu carro. Vende ele lá e sobrevive 6 meses, depois você vê o que você faz. Recebi a oferta de um carro, vendi, ficamos 6 meses. Queridos, nesses 5 anos, nada nos faltou, queridos. Deus tem cuidado da nossa família, nada nos faltou. Hoje nós temos, a igreja já atinge mais ou menos umas 100 pessoas em grupo familiar, queridos, tem expandido. Saímos agora para iniciar a igreja em São Luís do Purunã. São Luís do Purunã está a 15 quilômetros da colônia ali, um lugar bem gostoso, bonito. Nós conseguimos comprar um terreno, quase doado. Mas compramos um terreno e agora nós estamos com o desafio de começar a construí-la. Daí o pessoal está procurando, pastor, vê isso, vê aquilo. E semana passada nós inauguramos a Comunhão Cristã Shalom em Campo Largo. Campo Largo eu fui fazer uma visita, um rapaz estava em depressão, um dono de uma madeireira, 8 meses em depressão, queridos. Fui orar com ele, queridos. O Espírito Santo me trouxe a impressão de uma obra de macumba, nós quebramos aquilo. No outro dia o cara voltou a trabalhar. E já fazem 2 anos, queridos, e ele nunca mais teve esse problema. Não estou falando, eu gosto de deixar bem claro, não estou falando que toda doença ou toda depressão vem por causas demoníacas. Aquela veio, ok? Ali ele foi liberto, ele era um homem analfabeto, queridos, aprendeu a ler nesses 2 anos para ler a Bíblia. Para ler a Bíblia, queridos, se esforçou, aprendeu a ler para ler a Bíblia. Daí nós enviamos um casal de Vitimarsum, um rapaz, o Johnny, ele, eu quero ser pastor, quer ser pastor? Então cuida dessa família. Seja fiel no pouco, sobre o muito, Deus vai te colocar. Começou com aquela família, hoje eles são em aproximadamente umas 10 famílias, queridos. E a gente alugou um hotel, uma sala de reunião de hotel, e iniciamos semana passada o culto público lá, queridos. Uma bênção, um tempo especial, ordenamos o Johnny e a Mário ao ministério pastoral, 2 anos eles sendo provados ali, saindo todo dia da colônia. Ele é empresário, queridos, ele é sócio, a família dele tem uma leiteria, e leiteria lá, queridos, começa às 4 da manhã e termina às 11 da noite, e ele é o gerente geral da leiteria, queridos, ele está direto ali trabalhando, e mesmo trabalhando muito no seu negócio, ele trabalha muito também no reino de Deus. Não que o negócio dele não seja do reino de Deus, mas ele trabalha muito ministrando ali as pessoas, cuidando dessas pessoas, e foi provado. E essa é mais ou menos um resumo, assim, do resumo daquilo que Deus tem feito nos últimos anos na minha vida e na vida da Kelly. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês aqui, queridos, sobre identidade, sobre quem eu sou. Se eu pudesse intitular essa mensagem, eu colocaria o título de Quem Eu Sou, uma pergunta para mim e para você. Queridos, antes eu me converti muito novo, na 4ª série, aceitei a Jesus, recebi a Jesus, Jesus transformou a minha vida, a minha casa. Eu aceitei a Jesus aqui no Colégio Erasto Gettner, queridos, com o professor Carl Friesen, alguns devem conhecer aqui ele me apresentou o Evangelho, queridos, na 4ª série, no Colégio Erasto Gettner. Jesus entrou na minha vida, transformou a minha família. Meu pai era alcoólatra, queridos, foi tocado por Deus. Meu irmão se converteu, minha mãe se converteu, minha irmã se converteu. Hoje meu irmão serve a Jesus também como pastor ali na Shalom, muitos conhecem ele. A minha mãe
mãe está em Paranavaí, junto com a minha irmã, elas servem na igreja em Paranavaí, queridos. Jesus transformou a nossa casa, mas com 16 anos, queridos, eu saio da igreja, eu saio um pouquinho, me afasto, começo a treinar capoeira. Eu gostava muito de capoeira, junto com meus amigos, comecei a treinar, e nós treinávamos capoeira, queridos, com um professor, que ele parecia o Bernardinho, assim, ele só gritava, bem enérgico, assim, e ele falava assim, vocês vão treinar o básico, e nós não entendíamos, e ele ficava fazendo a gente treinar o básico, treino básico, treino básico, treino básico, treino básico, e eu falava, meu Deus, a gente vem aqui, longe de bicicleta, para treinar, e ele faz a gente treinar sempre as mesmas coisa. A gente queria dar salto mortal, pular, virar cambalhota, e ele, básico, 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 básico. E eu não entendia, queridos, eu não entendia. E hoje, queridos, entendendo, eu já tive academias também, trabalhei com, cuidava da parte de lutas, eu via o treino de lutas do pessoal, sempre o fundamento básico. Por quê, queridos? Se a gente não tiver o fundamento básico muito bem estabelecido nas nossas vidas, muito bem definidos os nossos fundamentos, queridos, não tem como a gente construir em cima. Se a gente construir, queridos, com um fundamento não sólido, não alicerçado, queridos, vai dar algo errado. É igual você começar a botar os botões da camisa assim. Se não acertar o primeiro, tem como o último dar certo? Não. Por quê? Porque a gente tem que começar certo, queridos. Se nós começarmos as coisas erradas, com certeza vai acabar errado. E a gente precisa, queridos, lembrar sempre dos nossos fundamentos. Precisamos construir a nossa casa sobre a rocha, queridos, sobre o fundamento. Se não descobrirmos quem nós somos, iremos andar errante por essa terra. Uma vez, queridos, nesse período que eu estava fora, queridos, um pouco antes de eu voltar para Jesus, e quando eu volto, eu sou batizado do Espírito Santo, daí minha vida vira de ponta cabeça, queridos. Eu não sabia sobre o batismo do Espírito Santo, mas um pouco antes de eu voltar, queridos, eu tinha um Chevetinho 87, eu trabalhava de metalúrgico. E uma vez meu irmão falou, empresta teu carro para mim, ele estava o carro dele na mecânica, eu emprestei para ele, ele deixou um CD no meu carro, queridos, na época do CD ainda, que era o CD daquela banda Filhos do Homem, e o Cris Batiston, ele fazia 3 perguntas, quem eu sou, quem tu és, e quem tu queres que eu seja. E aquilo ficou me martelando, queridos, me martelando, e pensando quem eu sou. Para muitos, queridos, se nós perguntarmos quem você é, ele vai falar, eu sou dono daquele carro. Por quê? Porque ele firma a sua identidade naquilo que ele tem. E muitos de nós, queridos, e até na época que eu estava fora, queridos, da igreja, se perguntassem para mim quem eu era, ou eu ia falar que eu era um capoeirista, alguém que treinava capoeira, porque eu me firmava naquilo que eu relativamente fazia bem, me firmava nos meus dons, nas minhas habilidades, ou ia falar que era jogador de futebol amador, alguma coisa que eu fazia relativamente bem. E como o pastor Guilherme falou aqui, queridos, muitos de nós acabam firmando, querido, e alicerçando a nossa identidade naquilo que a gente faz bem. E a gente acaba misturando isso, queridos, e não consegue separar. E a gente acaba vivendo uma vida em cima dos nossos dons e das nossas habilidades. Só que Deus não tem isso para nós. Posso ouvir um amém? Deus não quer, queridos, que a gente se firme nisso, queridos. Não quer que a gente se apoie nos nossos dons e nas nossas habilidades. Quer ver, o projeto e o propósito de Deus, queridos, para a sua e para a minha vida, ele é muito maior do que nós. Posso ouvir um amém? Ele é infinitamente maior, queridos. Aquilo que Deus chamou você para ser e fazer, queridos, é muito maior do que você. Mas por quê, queridos? Quando Deus estabelece uma visão, um propósito, algo para a gente viver, Ele estabelece a visão. A sua visão está lá, você vai caminhando para a visão. Você percebe que essa visão é muito maior do que você. Isso, queridos, naturalmente vai te levar à comunhão com Deus. Porque você vai falar, é impossível. Queridos, ontem eu estava ministrando no ILE, queridos, treinamento de liderança, estava falando para os líderes ali. Queridos, cuidar de igreja é coisa de louco. Fala amém aí, queridos. Cuidar de igreja é coisa de louco, queridos. Quando um jovenzinho vai casar, queridos, você está fazendo lá, você que é pastor, líder de grupo familiar, líder de grupo pequeno, você está ministrando, né? Você vai falar, vem você, né, com uma cultura, uma criação, uma maneira de ver o mundo. Vem você com uma cultura, uma criação, e coloca os dois na mesma casa. Às vezes pode dar um conflito.
Agora, queridos, imagina a igreja, isso é potencializado, queridos. É 100, 200, 300 pessoas diferentes. Não, mas por que a parede preta? Eu gosto de branco. Você está me entendendo? Então, quando nós olhamos para isso, queridos, Deus me chamou, eu e minha esposa, para cuidarmos de igreja, implantarmos igreja. Quando eu olho para esse propósito, eu falo, cara, é coisa de louco, é impossível. Só que esse impossível, queridos, me leva à comunhão com Deus. E nessa comunhão com Deus, queridos, eu vou sendo transformado. E Deus consegue o que Ele quer. Não que Deus manipule, mas Ele consegue o que Ele quer, a comunhão conosco. O projeto é maior, queridos, para nós dependermos dEle. E quando nós dependemos dEle, nós vamos vendo milagres além da nossa capacidade. Só que se você ficar na força do teu braço, queridos, você perde a comunhão e você perde os milagres. Por isso que nós não podemos firmar, queridos, a nossa identidade nos nossos dons e nas nossas habilidades. Quer ver um exemplo, queridos? Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós vemos, queridos, dois tipos de pessoas. Dois tipos. E nós vemos essas duas representações ao longo de toda a Bíblia. Nós vemos a figura do irmão mais novo, que era um cara que queria pegar a sua herança, pegar aquilo que ele queria, pegar aquilo que o pai tinha para quê? Para viver a sua vida de qualquer jeito. Vou pegar, que era a minha herança, vou viver. Um cara mais liberal, assim. Vamos viver desse jeito. Só que nós vemos do outro lado o irmão mais velho. Um cara mais rígido, mais conservador, assim, que não usufruía da presença se via como um escravo, como um trabalhador. Nós vemos essas duas figuras, queridos, ao longo da Bíblia. Quando você olha aquela mulher que se joga aos pés de Jesus, lava os seus pés, você vê uma mulher que vivia de forma mais liberal, mais para o lado de cá. E você vê os escribas e os fariseus na mesma cena. Os dois extremos, queridos. Os dois extremos. Nenhum dos dois extremos usufrui da presença de Deus. Nenhum desses dois extremos. E você vai vendo esses dois extremos sempre na Bíblia. Olha o que Lucas, capítulo 15, versículo 31 nos fala. Eu vou ler aqui rapidinho, queridos. Acompanhe aqui comigo. Lucas, capítulo 15, versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. E, queridos, preste atenção aqui. Quando nós nos convertemos, queridos, nós passamos muito rápido de judeu para fariseu, queridos. Não sei se você já percebeu. Já viu aquele jovem que ora pelo seu amigo? Ah, pastor, meu amigo tem que se converter. Daí um amigo dele se converte e vem para a igreja, ele está bravo com o amigo. Ah, porque é o jeito que esse cara vive, é recém-convertido e ele já está bravo, querendo que o cara já tenha desenvolvido, crescido. Olha o jeito, não pode. Não, cara, mas você não estava orando há pouco tempo para ele se converter, agora espera, calma, Deus vai fazer o processo na vida dele. Porque nós saímos de um extremo para o outro. E nós saímos de um extremo para o outro. E nessa mensagem, queridos, eu não quero trabalhar nem com um extremo, não com esse extremo e nem com o outro. Quero trazer um centro para isso. Posso ouvir um amém? Então, algumas coisas eu vou falar para você, não pense, mas se for para lá, eu não quero ir nem para lá e nem para cá. Na verdade, eu quero te tirar daqui para o centro, amém? Quem eu sou, queridos? Precisamos responder essa pergunta. Nós precisamos responder essa pergunta. E para começar a responder essa pergunta, queridos, nós precisamos entender primeiro a nossa posição. Repita assim comigo, posição. Nós precisamos entender a nossa posição. Colossenses capítulo 3, versículo 1 fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A NVI traduz assim, queridos: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham seus interesses nas coisas que são dos céus, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Queridos, eu e você fomos ressuscitados com Cristo, queridos. Quando a mão poderosa de Deus vem, queridos, e ressuscita Jesus, de alguma forma, queridos, você ressuscita junto com Ele, grudado na barba, no cabelo, de algum jeito você vem junto, queridos. Nós já fomos ressuscitados juntamente com Cristo. É o que na teologia eles falam, e ainda não. Mas nós já fomos, queridos, posso ouvir um amém? Nós fomos ressuscitados com Cristo, queridos. Quando a mão poderosa de Deus ressuscita Cristo Jesus, queridos, nós estávamos com Ele, estamos
junto com ele. Olha o que Efésios, queridos, capítulo 2, do versículo 5 ao 6 nos fala. Efésios capítulo 2, versículo 5 ao 6 nos fala. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quer ver, ó? Posso usar esse banquinho aqui? Ó, presta atenção aqui, queridos. Jesus, ele foi ressuscitado, e ele está sentado à direita de Deus. Posso ouvir um amém? Então, Jesus está sentado aqui, Deus à sua direita. Não, é o contrário. Ao contrário. Jesus está à direita de Deus. Então, Deus está aqui, tá? Ok. Vamos. Jesus está aqui. Deus está aqui. Estamos assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Presta atenção aqui. Você está revestido de Cristo. Quando você nasceu de novo, quando você nasce de novo, as suas vestes são trocadas. E a Bíblia fala que nós vamos revestidos de Cristo. A palavra revestidos, queridos, é a mesma coisa que colocasse uma leg. Sabe aquelas leg apertadas? Então você foi revestido de Cristo, você está envolvido por Cristo. E você está sentado juntamente com Ele nos lugares celestiais. À direita de Deus, queridos. Essa é a nossa posição. Hoje, queridos, a nossa oração não é da terra para o céu. A nossa oração é aqui, ó. Nós oramos daqui, e nós profetizamos do céu para a... Quando o pastor Guilherme falou ali, por quê? Porque você tem uma posição, e você profetiza do céu para a terra. É uma nova posição, queridos, é uma nova criatura, é algo que não existia. Hoje nós somos revestidos de Cristo. Ah, pastor, então nós não precisamos jejuar para os céus abrirem, queridos? Não, queridos, você precisa jejuar sim, orar sim, ter disciplinas espirituais para você crer nisso que eu estou te falando. Porque se você crê, os céus já estão abertos, queridos. A sua oração vai aqui, ó. A sua comunhão com Deus é aqui, ó. Posso ouvir um amém? Os céus se rasgaram no batismo de Jesus. Lembra que Isaías falava, ó, se os céus se fendessem e o Senhor visse. Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram, queridos. E o Espírito Santo veio sobre ele. Os céus se rasgaram, estavam rasgados sobre a vida de Jesus, estão rasgados sobre a igreja. Os céus estão abertos sobre a mim e sobre a sua vida, pela posição que Jesus nos deu. Lembra lá no Éden, quando Adão peca, queridos, Deus não chega para Adão e fala, Adão, o que você fez? O que Deus pergunta para ele? Adão, aonde você? Porque ele perdeu a posição. Jesus restaura essa posição para mim e para você. Deus, quando está andando no jardim, queridos, Deus já sabia o que tinha acontecido. Quando ele olha para Adão, fala para Adão assim, quem disse para você que você estava nu? Por um acaso, você comeu da fruta que eu falei para você não comer? O que Deus estava buscando no coração de Adão? Um lugar de arrependimento. E ele não chega, o que você fez? Ele pergunta, onde você está? Você perdeu a sua posição, Adão. Você saiu da comunhão, da presença. E Jesus restaura essa comunhão para mim e para você. Por isso, quando nós falamos, queridos, de identidade, queridos, nós precisamos entender a nossa posição. Quanto mais, queridos, entendemos a nossa posição em Cristo Jesus, mais nós vamos entendendo a nossa identidade. Quanto mais nós entendemos a nossa identidade, mais nós vamos caminhando para o nosso destino. Quanto mais nós caminhamos para o nosso destino, mais nós cumprimos o nosso propósito. E quanto mais nós cumprimos o nosso propósito, mais nós mudamos o mundo ao nosso redor. Você é um agente de transformação. Só que tudo começa por entender a nossa posição. Essa posição, quando eu entendo, queridos, vai revelando a minha identidade em Cristo Jesus, que vai desvendando o meu destino, aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu vou descobrindo o propósito. Queridos, quando você está no propósito, queridos, pessoas ao seu redor são transformadas. A sociedade ao seu redor é transformada. Os lugares são transformados. A atmosfera do ambiente muda. Queridos, eu estava aqui olhando assim, eu falei, nossa, que construção linda. Que prédio lindo. Só que quando começou o culto, eu falei, não é o prédio, é a atmosfera. Que atmosfera, queridos, que unção, que presença. Eu falei para que, fiquei olhando para a Kellen ali, a Kellen, não, eu falei, que presença. Eu falei, assim fica fácil até de ministrar, até de pregar, a presença está aqui, as coisas vão acontecendo. Eu falei, que atmosfera.
Você consegue me entender? E aonde você está, queridos, você muda a atmosfera, você muda os lugares. Mas primeiro de tudo, nós precisamos entender a nossa posição. Essa é a nossa posição, queridos. Isso aqui foi conquistado pela graça de Deus, pela cruz, pela oferta de Jesus em sacrifício vivo pelas nossas vidas. Isso foi conquistado por Ele, queridos. João capítulo 4, versículo 17, fala assim, 17 e 18 fala assim, 1 João capítulo 4, 17. Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Segundo quem é? Segundo Jesus é, nós somos nesse mundo. Queridos, quando se fala em ser como Jesus nessa terra, falamos dessa posição, somos representantes dele, queridos. Nós somos como Jesus. Ah, pastor, parece uma heresia. Queridos, não estou falando dos atributos divinos de Deus. Não estamos falando disso. Nós estamos falando da posição. Se a Bíblia fala que eu e você somos embaixadores de Cristo, um embaixador é um representante legal, sim ou não? Quando você entra na embaixada dos Estados Unidos, queridos, as leis americanas valem naquele pedaço de terra. Sim ou não? Sim. Queridos, você é um embaixador de Cristo, você é representante de Cristo. Assim como Ele é, você também é nesse mundo, você representa Ele. Quando você está em um ambiente, queridos, esse ambiente, queridos, as leis do reino de Deus valem para aquele ambiente. Quando você entra aqui, queridos, você percebe uma nova atmosfera, uma atmosfera diferente. Por quê? Porque os santos se reuniram, queridos. Nós nos reunimos aqui em nome de Jesus. O princípio, os valores do reino valem nesse tempo. Por isso que as curas acontecem, por isso que as restaurações acontecem, por isso que a salvação acontece. Posso ouvir um amém? Você consegue me entender? Assim como Ele é, nós somos nessa terra, queridos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, fala assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliem com Deus. Somos embaixadores, representantes legais de Deus nessa terra. Somos seus representantes legais, queridos. Aonde você está, preste atenção, é como se Jesus se manifestasse naquele lugar. Nós precisamos entender, crer, internalizar isso, falar, eu represento a Cristo nessa terra. Aonde eu estou, Jesus se move. A lógica é bem simples, queridos. Jesus é o cabeça, amém? O cabeça do corpo, ok? Quer ver um exemplo simples? Às vezes você está na igreja, sabe quando você está naqueles dias que você precisa de um abraço? E você fala, Deus, me abraça. Desculpa. Deus, me abraça. Você está ali, Deus me abraça, Deus me abraça. Vem um irmãozinho, querido, se levanta, ele vem e te dá um. Ele é corpo de Cristo, é Cristo te abraçando. É Jesus te abraçando. Quando os seus pastores impõem a mão sobre você, é como se Jesus impusesse as mãos sobre você. Consegue me entender? Por quê? Porque nós somos corpo de Cristo. Quando um irmão toca a sua vida, é como se Jesus tocasse a sua vida. Quando ele abraça você, é como se Jesus abraçasse. Porque somos representantes legais de Jesus nessa terra. Primeiro ponto, posição. Segundo, queridos, nós saímos da posição de pecadores a santos. Se é santo ou pecador? Amém. Difícil alguém que responda assim. Eu não, sou pecador. Queridos, nós somos santos, queridos. A obra da cruz tornou pecadores em santos, queridos. Essa é a nossa identidade. Não somos apenas pecadores salvos pela graça, nós somos santos, essa é a nossa identidade. Não somos mais pecadores lutando para serem santos, mas somos santos que lutam contra o pecado. A nossa identidade, a nossa natureza foi mudada, queridos. Quer ver um exemplo? Imagine, queridos, é que aqui não tem tanto, mas lá em Vitimarsum tem bastante. Lá em Vitimarsum, queridos, tem uns porcão assim, grandão assim, ó, que o pessoal cria assim, com resto de comida e coisa assim, né, para matar no Natal, mas é uns
Baita de uns porcão. Imagina aquele porcão, queridos, entra pelaquela porta assim, vem vindo. Tudo sujo de lama entrando aqui, sujando aqui. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Aqui tem um monte de lavagem, queridos, um monte de lavagem. Aqui tem uma mesa posta com um monte de comida boa. Que comida que você gosta de comer aí? Tá, comida boa. Ux, uma picanha, um rodízio de carne aqui, bem... Se o porco vir aqui, queridos, para onde que ele vai comer? Vai comer lavagem porque é porco. Agora, se você tivesse o poder, queridos, o dunamis, o poder de tocar nesse porco e mudar a natureza dele, e ele se transformar em um ser humano. Imagine, o porco está comendo a lavagem, você toca nele, ele se torna um ser humano. O que ia acontecer? Agora imagina a tua boca cheia de lavagem, assim. Você foi transformado. Esse cara vai vomitar, queridos. E ele vai falar que eu quero um banho. Vai querer sair, tomar um banho, colocar uma roupa limpa. E quando ele entrar aqui de novo, queridos, para onde que ele vai comer? A lavagem ou a comida boa? Comida boa. Esse é o processo de conversão. A pessoa está ali, afundada nos seus pecados. Ela nasce de novo, queridos. A natureza dela é mudada, de pecador para santo. Ela começa a vomitar aquele pecado. Ela quer tomar um banho, que é a lavagem com a palavra. Ela toma um banho. Quando ela volta, ela se assenta na mesa do rei. Para comer comida nova. Por quê? Porque a natureza dela foi mudada. Esse é o poder do novo nascimento. Por isso que a Bíblia fala que nós nascemos, é necessário nascer mudança de natureza, mudança da pessoa. Nós não somos, queridos, mais pecadores lutando para serem santos. Somos santos, mudados, transformados com uma nova identidade, lutando contra o pecado. Satanás não pode mudar isso, queridos, mas ele vai fazer de tudo para você acreditar de forma errada. Quando cremos corretamente, nós temos resultados corretos. Provérbios capítulo 23, versículo 7 fala assim, ó. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Assim como o homem pensa, queridos, imagina dentro de si, ele se torna. Se ele fica pensando assim, eu não presto, eu sou um lixo, eu sou um pecador, ó que lixo de crente que eu sou. E ele fica pensando assim, o que ele vai ser, queridos? Aquilo que ele pensa, ele é. Como cremos, assim manifestamos, queridos. Como imagina, como pensa na sua alma, assim nos tornamos. Por isso que é importante a renovação da nossa mente. Romanos 12, 2. Você nunca vai além daquilo que você pensa. Por isso que existe uma guerra entre verdades e mentiras na sua cabeça. A batalha espiritual, queridos, é uma batalha entre verdades e mentiras dentro da sua cabeça. As verdades de Deus querendo se manifestar e as mentiras do diabo. Você não pode, você não consegue, olha, você diz que você é crente, mas olha o jeito que você anda, olha o jeito que você é. Essas verdades e mentiras vão guerreando dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. Só que nós não somos pecadores, a nossa natureza foi transformada. Olha como que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que se encontram em Colosso, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. É assim, queridos, que o apóstolo Paulo fala em todas as referências à igreja. Aos santos. Aos santos. Ah, pastor, mas uma vez eu li lá, siga a santificação. Sim, queridos, Hebreus capítulo 12, versículo 14 fala assim, siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Existe a santificação, pastor? Claro, existe a santificação que é o processo. Mas preste atenção aqui. Essa é a nossa posição, amém? Nascemos de novo, estamos assentados, revestidos de Cristo, nos lugares celestiais. Hoje aqui, queridos, nós somos santos. Isso aqui foi conquistado por você ou por Jesus? Por Jesus, ok. Eu sou santo. Minha identidade foi mudada. Por eu ser santo, queridos, eu ando em santificação. Agora preste atenção, vamos tentar fazer o processo contrário. Você acha que pelas nossas habilidades e capacidades nós podemos andar em santificação para alcançar a cadeira de santo? Não. Vamos cumprir a lei, vamos tentar fazer tudo certinho para sentar nessa cadeira? Não. Lembra lá quando aquele jovem rico chegou diante de Jesus? Como que eu faço para conseguir a salvação?
Veja os mandamentos, já tenho cumprido todos. Então tem mais uma coisa, te falta uma coisa. Vende tudo que tem e dá aos pobres. O que ele estava tentando? Alcançar essa posição, alcançar a salvação, cumprindo já tenho feito tudo. O que Jesus falou para ele? Te falta uma? Sempre que a gente vai se esforçando, a gente está chegando, sempre vai nos faltar uma coisa. E a gente fica, tenta. E sempre nos falta uma. Agora, pela graça, nós somos salvos. Estou em uma posição. Fui transformado, regenerado. Tenho a vida de Cristo habitando em mim. Tenho o Espírito Santo me conduzindo. Agora eu me levanto, queridos. E eu vou caminhando num processo de santificação. Onde eu vou conhecendo a verdade vai me possibilitando ser livre. E eu vou caminhando com Jesus. A grande questão, queridos, que eu percebo, muitos crentes fazem muita força horizontal para tentar agradar a Deus, para tentar fazer, para tentar ser, sendo que nós já somos, queridos. E nosso esforço, a nossa força é nesse processo aqui, queridos, de se levantar e manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Gastar a nossa energia, queridos, vivendo, manifestando o reino, cumprindo o propósito, o chamado de Deus, e aqui, fazendo. Só que nós gastamos muita força tentando ser o que nós já somos. Tentando agradar a Deus. E nós perdemos, eu jejuo, eu oro, para quê? Para agradar a Deus. Não, queridos. Você jejua, ora para você crer na sua posição e manifestar o reino. Liberar palavras proféticas, as coisas acontecerem. Por isso que nós somos tímidos, muitas vezes. Tímidos no profetizar, tímidos no... Por quê? Guerras de verdades e... você não pode, você não é. Você tem que fazer mais uma coisa. Quando você melhorar isso... Sabe aquela história do batismo que a gente conta para todo mundo? O cara quer se batizar e fala, não estou preparado. Você é um pouquinho mais maduro na festa e fala assim, nunca você vai estar preparado. Queridos, nunca nós vamos estar preparados para alcançar essa posição, se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas. Consegue me entender? Nós precisamos virar isso, queridos, na nossa mente, queridos. Esse processo, queridos. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, fala assim, dar-lhe-ei um coração, um espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e executem-os, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ezequiel está falando assim, eu vou trocar o coração deles, eu vou tirar o coração de pedra, pôr o coração de carne, vou implantar dentro deles a minha lei, e eles serão o meu povo. Queridos, nessa posição aqui, o que Deus fez? Um transplante de coração. Ele tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Esse processo é mais ou menos assim, queridos. Sabe quando tem aquela grama bem bonitinha assim, tem uma placa escrita assim, não pise na grama? Sim ou não? Você não pisa porque tem uma lei. Não pise na grama. O que Deus fez? Ele pega aquela placa, ele tira e ele implanta dentro de você. Agora você não faz porque não pode, você faz porque você foi transformado e você vive por princípios. A lei de Deus foi colocada dentro de nós, queridos. Consegue me entender? Foi transplantado o coração. Por isso que hoje nós conseguimos andar nos estatutos de Deus. Nós conseguimos ser direcionados pelo Espírito Santo. Nós conseguimos andar em um processo de santificação e manifestação do reino de Deus, aonde nós estamos. Só que nós temos que parar de fazer força para sentar aqui. Você já está aqui. Se você crê que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou e te trouxe vida, perdoou os seus pecados, você está sentado em uma nova posição, você nasce de novo. Agora faça força para manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Santos, queridos, fala de identidade, da nossa posição em Cristo Jesus, da cátedra, do lugar de autoridade que Deus nos deu. A cadeira em que estamos assentados, fala do sacerdócio, da nossa posição diante de Deus. A santificação, queridos, fala do caminho, do nosso destino, fala do governo, fala do reino, da maneira que lidamos com Deus e com as pessoas. Por isso que a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Nós somos sacerdotes porque estamos diante de Deus. Cobertos pelo sangue de Cristo, somos sacerdotes. Ouvimos a direção de Deus e reinamos em vida. Reis e
sacerdócios. E reinar não é mandar nos outros. Posso ouvir um amém? Eu quero reinar, pastor, para mandar em todo mundo. Não, queridos. O rei é aquele que serve a todos. Isso fala de identidade do nosso destino, os reis e sacerdotes. Uma vez eu estava fazendo uma pós-graduação, queridos, em gestão, e existe um gestor brasileiro que ele precisava melhorar os números em uma metalúrgica, queridos. E ele foi aplicando ali, queridos, aplicou 5S, foi aplicando, porque ele precisava organizar a metalúrgica. Eu fui metalúrgico por 3 anos e meio, queridos, é óleo para tudo que é lado, usinagem de peça, voa cavaco para tudo que é lado. Você tinha que, além de produzir, limpar, né? E a gente ficava ali, como que vai fazer isso? Como? E esse gestor estava com esse desafio. E ele teve uma ideia, queridos, eu achei muito interessante quando eu estava estudando. Ele pegou um dos funcionários, um dos peão ali, pegou, trouxe ele e falou assim, eu vou te dar uma camiseta e você não pode sujar ela. Queridos, eu trabalhava com jaleco grosso. Deu uma camiseta branquinha para o cara. Colocou no cara e falou assim, você não pode sujar. E aquele cara ficou ali trabalhando. E ele viu que deu certo. O ambiente de trabalho daquele cara mudou. E ele falou, vamos aplicar isso sobre todos. Aplicou, colocou a camiseta branca em todos. Vocês não podem se sujar. Queridos, a escolaridade daquela metalúrgica subiu. Sabe por quê? Eles se olhavam com aquelas camisetas brancas e eles se comparavam com o pessoal do administrativo. E eles falavam, eu posso estudar e ir trabalhar no administrativo, porque agora eu me olho parecido com eles. Queridos, a ponto de no final do estudo, a metalúrgica, o piso dela ser pintada de branco. E esse gestor saiu pelo mundo inteiro sendo convidado para a aplicação dessa metodologia, que se chama metodologia da camisa branca. Deixa eu falar uma coisa para você. Em Cristo Jesus, Ele tirou as suas roupas e te pôs vestes brancas. Você consegue entender? O paralelo, você está com as suas vestes brancas. O que Jesus fala para você assim não se suje. Só que a gente passa muito tempo querendo lavar algo, queridos, que Jesus já lavou para nós. E se você olhar para você e falar assim, eu sou aceito por Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, as minhas vestes foram trocadas, eu sou aceito por Deus, e eu olhar para mim dessa forma, as minhas ações vão ser outras, queridos. Essa é a nossa identidade, é isso que Ele fez por nós. Posso ouvir um amém? Consegue me entender? Então não adianta eu chegar pastor, mas você tem que... Uma vez me deram uma ideia, queridos, lá na igreja. Pastor, já sei. Você tem que colocar e você tem que pregar sobre os 10 mandamentos. Se você pregar sobre os 10 mandamentos e falar o que o povo não pode fazer, vai melhorar a igreja. Eu falei, se fosse tão fácil assim, irmão, colocava uma placa escrita ali os 10 mandamentos, falava, povo, lê aqui, não pode fazer isso, tá bom? Não peques mais, vai. É uma questão de identidade, queridos, de a gente entender quem nós somos em Cristo Jesus. Uma pessoa que está se sujando, queridos, no pecado, queridos, é porque não entendeu a obra redentora de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Terceiro ponto, queridos, de órfão a filhos. Efésios capítulo 2, versículo do 11 ao 12, fala assim, portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, eram gentis na carne, chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão, feitos pelas mãos de homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o nosso relato. Às vezes a pessoa chega para mim, principalmente os jovens, né? Pastor, mas é difícil ser crente. Eu falei, queridos, difícil é viver sem esperança e sem Deus nesse mundo maluco que a gente vive. Nós somos privilegiados de ser chamados para dentro das alianças, queridos. Quando nós entendemos o plano de salvação, nós nascemos de novo, queridos, nós somos privilegiados. Posso ouvir um amém? É um privilégio, queridos, nós estávamos separados, nós não éramos filhos, queridos, nós éramos criaturas, queridos, afastados de Deus, queridos. Os judeus olhavam para nós, chamavam a gente de circuncisos, falavam assim, esse povo aí não vale nada, nós somos o povo escolhido.
E hoje eu e você fazemos parte da aliança, queridos. João capítulo 1, versículo 12 fala assim: mas a todos quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Queridos, nós saímos, queridos, da posição de criatura para filhos. Hoje em Cristo Jesus, queridos, nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma herança, queridos, de filhos. Nós não somos mendigos nessa terra, queridos, pedintes, nós somos filhos de Deus. Não importa o que você está passando hoje, queridos, creia, você é um filho de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26, fala assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Se você exerce a fé em Cristo, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você é filho de Deus. Nós precisamos vencer o sentimento de orfandade, queridos, de abandono. Quando as coisas estão certas, Deus está comigo. Quando as coisas não estão muito bem, as circunstâncias não são legais, logo nos invade um sentimento de abandono. Esse sentimento de abandono vem pelo espírito de orfandade, queridos, porque nós não cremos, queridos, no nosso interior que somos filhos de Deus, e nós precisamos trabalhar e declarar a palavra. Queridos, quando as situações ficarem ruins, circunstâncias se pegarem, vier um sentimento de vazio, de tristeza, você acha que você está sozinho, que Deus te abandonou, você precisa liberar a palavra. Não, eu sou filho de Deus, independentemente das circunstâncias, daquilo que eu sinto, eu sou filho de Deus, meu Pai não me abandona, nunca Ele me abandona. A palavra de Deus diz em Hebreus, que Ele jamais nos deixa, Ele nunca nos abandona. Deus está comigo, independentemente daquilo que eu sinto, penso ou imagino. Deus é meu Pai, Ele me protege, Ele me dá segurança, Ele tem cuidado de mim. Queridos, eu tive muito problema com meu pai. Meu pai era alcoólatra, como eu falei para vocês. Ele foi sempre um pai ausente, ele não recebeu nada. Queridos, eu tinha muita dificuldade. Quando se falava de Deus e pai, eu me travava. Tive sim, queridos, o pastor Arno, que ele supriu isso na minha vida. Eu ando com o Arno, eu me batizei em 1995 na igreja menonita. Eu caminho com o Arno desde sempre, queridos. O Arno sempre foi o meu pastor. O pastor Arno da Shalom, ele sempre foi meu pastor. Desde criança. Então ele supriu uma necessidade que eu tinha. Só que ele supre em partes, queridos. Porque quem supre mesmo, queridos, aquilo que está lá dentro de nós é Deus. Só que nós precisamos vencer as mentiras. É aquela luta de verdades e quando algo der errado, sentimento de desqualificação, de não dar certo, de você sempre pensar, para mim sempre as coisas estão erradas, é muito difícil para mim. Esses sentimentos, queridos, são mentiras do diabo, queridos, para atacar a paternidade de Deus sobre a sua vida. Agora, se você senta na sua posição e você fala, estou seguro em Deus. A próxima crise que você tiver, a próxima dificuldade que você tiver, a próxima vez que as circunstâncias falarem para você que você não pode, que você não consegue, sente em um lugar e fale assim, respire fundo e fale, eu estou seguro em Deus. Você vai ver a presença de Deus te envolvendo, queridos. Te envolvendo. E você vai ser ministrado. Queridos, quando a gente fala de abertura de igreja, são vários desafios. Quando a gente foi para Vitimarsum, queridos, eram desafios financeiros, eram desafios de pessoas, era desafio de cultura. Existem vários desafios nas aberturas de igreja. Deus sempre vai nos esticando. Eu falo para quem parece que Deus não gosta de ver a gente acomodado. Quando a gente fala, nossa, Vitimarsum está legal, né? Está rodando. Ele fala, São Luís, daí vai lá, São Luís, bagunça, briga, guerra, acerta, está acertando, vai para Campo Largo. Eu falo, parece que Deus não quer ver a gente sossegado, né? Mas quando a gente olha assim os desafios, queridos, a gente tem que aprender a sentar e falar assim, Deus está comigo. Queridos, todas as vezes que eu paro para fazer o meu devocional, eu gosto de escrever aquilo que Deus tem falado comigo. Eu paro, eu respiro, eu ouço de Deus. A primeira palavra que Deus fala assim, estou com você. E eu vou lá e escrevo, estou com você. E aquilo é como um bálsamo para mim. Nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, eu entendo que Deus está porque Ele é meu Pai e Ele não me abandona. E nós precisamos, queridos, entender que nós somos filhos de Deus, queridos. Nossa compreensão e atitude sobre essas verdades bíblicas de quem somos em Cristo é a base indispensável para o crescimento e a maturidade cristã. Lembra lá no início que eu falei, nós precisamos estabelecer uma base. Para muitos, você pode falar assim, pastor, mas eu sei disso, eu sei que você sabe, queridos, que não é nada novo. Mas é o fundamento que nós precisamos martelar,
martelar, até se consolidar nas nossas vidas. Negar a sua identidade em Cristo, queridos, é negar a obra de Deus em sua vida, é negar a Jesus. As pessoas falam, mas você vai falar que nós somos santos, mas olha o tanto de coisa que tem na igreja, e não sei o que, tem pecado. Como que você fala? Queridos, não estou falando que nós não estamos sendo aperfeiçoados, mas eu não posso negar a obra redentora de Jesus, aquilo que Ele fez na cruz. Quando eu nego isso, queridos, eu estou negando a Jesus. Essa é a nossa posição. Posso ouvir um amém? Essa é a maneira que Deus tem nos conduzido, tem nos levado, queridos. Negar também essa identidade de Cristo em seu irmão é negar a obra de Jesus. Quando nós olhamos para nós nessa posição, nós precisamos também olhar para os nossos irmãos. Reconhecer a obra de Cristo na vida do nosso irmão. Não, queridos, não estou falando, por isso que eu falei dos extremos, não estou falando que nós não precisamos repreender os nossos irmãos, que nós não precisamos disciplinar como igreja, nada disso, queridos. Eu estou falando de reconhecer quem eles são na sua essência, naquilo que Jesus tem feito por eles. Posso ouvir um amém? Para finalizar aqui, queridos, antes de a gente orar, queria pedir a equipe do louvor se pudesse subir. Eu estava vendo um seriado, queridos, uma vez, com a pastora Kelly, e a gente estava vendo, o nome do seriado é The Crown. Ele fala sobre a rainha Elizabeth, a ascensão dela ao trono, e ela subiu ao trono muito nova, queridos, muito cedo. O pai dela morre de câncer de pulmão, na época todo mundo fumava e achava isso normal. Ele morre de câncer do pulmão e ela vai subir ao trono. E o que eu achei interessante, queridos, que ela foi fazer a prova da coroa. E ela tinha, acho que 16 anos, se eu não me engano. E ela colocou a coroa, e a coroa é muito pesada. E a primeira vez que ela andou assim com a coroa, né? E assim, a mulher que estava treinando, o homem que estava treinando ela, olhou para ela e falou assim, nossa, você vai precisar de muito treino. Porque ela precisava andar certinho. Daí ela olhou para ele e falou assim, eu posso pegar emprestado para mim usar? Para mim treinar? O cara que estava cuidando dela falou assim, você não precisa pedir emprestado. Ela é sua. Muitas vezes, queridos, como filhos de Deus, nós estamos orando coisas, pedindo coisas emprestadas. Deus, faz isso, faz aquilo. E a gente tem a mentalidade, me perdoe, queridos, mas a gente tem às vezes a mentalidade de mendigo diante de Deus, de pedinte. Deus, faz isso, faz aquilo. E Ele olha assim, Ele fala, eu já fiz. Eu transformei a sua vida, eu implantei em você, eu coloquei dentro de você o meu Espírito. O meu Espírito Santo habita em você. Agora tenha a ousadia de se levantar e declarar a palavra, falar naquilo que você crê. E eu entendo da parte de Deus, queridos, que hoje Deus quer tocar nisso, transformar, girar uma chave dentro de você, girar algo dentro de você. Quando nós estávamos aqui, queridos, que começou o culto, o pastor orou aqui sobre cura. E quando eu estava entrando, Deus falou assim, eu vou curar a identidade de muitos aqui. Eu vou virar essa identidade, eu vou liberar palavras a respeito da identidade deles. Enquanto talvez eu estava ministrando, alguns pontos você foi percebendo, poxa, aqui eu tenho pensado errado, aqui eu tenho pensado errado, aqui eu tenho pensado errado. Enquanto eles ministram uma canção, eu gostaria que você colocasse esses pontos diante de Deus. E você falasse, Deus, eu preciso de cura nesse ponto. Aqui eu tenho acreditado em uma mentira do diabo. Aqui eu não tenho avançado. Porque eu tive uma imagem, queridos. E eu tenho geralmente essa imagem, assim, quando eu estou ministrando sobre identidade. Imagine que esse aqui é um crente, queridos. Filho de Deus, buscando a Deus. Só que a maioria de nós, queridos, fica envolto por uma bolha de acusações. E é a maneira que o diabo trava a gente. Sempre quando eu vejo essa bolha, sabe o geleia do Caça-Fantasmas? Você lembra lá do geleia? Ou aquelas gelecas de criança? Eu imagino o crente envolto daquela geleca. E aquelas gelecas são acusações, falando assim, você não pode, você não consegue. Olha o que você faz, você é um incapaz. E ele tentando sair, parece que fica nadando nessa geleca. E a mudança, queridos, para arrancar isso, queridos, para nós sairmos dessa bolha, é o entendimento da nossa posição, da nossa identidade. Quando essa bolha se estoura, queridos, não tem quem te segura.
Você corre para o propósito, queridos. Você vai seguro, queridos. Você para de perder força querendo agradar a Deus, queridos, sendo que Cristo Jesus já te tornou agradável a Deus. E você começa a avançar para o propósito, você começa a empreender, você começa a viver, você começa a vivenciar, você começa a cuidar de pessoas, amar pessoas, você começa a servir pessoas onde você está. As coisas começam a fluir na sua vida. Por quê? Porque você para de gastar energia em algo que você já tem, queridos, e você começa a avançar o reino de Deus, porque o reino de Deus é conquistado por violência. Ser violento na obra de Deus, queridos, ser violento aqui e não aqui. Por isso que a cruz, queridos, é vertical e horizontal. Queridos, os céus se abriram sobre a sua vida. Você está sentado, revestido de Cristo, sentado nos lugares celestiais. Agora seja violento em manifestar o reino. Saia dessa bolha, saia dessa acusação, saia das mentiras do diabo. Não deixe o diabo te prender. Não deixe o diabo falar, ó lá o que você tem feito ainda. Ok, querido, se tem coisas para consertar, Deus vai consertar no quarto de escuta. Se você precisa de cura por ações e atitudes que você tem tomado, que são pecaminosas, confesse aos seus pastores. Confesse, queridos, para você ser curado e você entender que você é aceito por Deus e você caminhar. Vamos nos colocar em pé, queridos? Se algo dessa mensagem falou com você, queridos, antes de a gente orar por você, eu gostaria que, enquanto eles ministram uma canção, fale com Deus, queridos. Há algo de Deus ainda para você nessa noite, nessa manhã. Deus quer tocar a sua vida. Fale com Deus, coloque pontos. Fale, Deus, eu preciso compreender isso. Fale com Ele agora, em nome de Jesus. Céu, santificado seja teu nome, Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu nome. Erga suas mãos, cante comigo. Pai nosso que estás. Coloque som na sua voz agora e declare: santificado seja neste lugar. Santificado seja neste lugar. Santificado seja, Pai nosso. Pai nosso que estás no céu. Vamos lá, igreja, declare isso. Santificado seja teu nome, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja teu nome, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja neste lugar. Santificado seja neste lugar. Santificado seja. Venha, venha, venha o teu reino na terra, como mais uma vez, declara ele, venha, venha, venha o teu, peça pra ele nesta manhã, peça pra ele nesta hora, terra, como no céu. Teu reino inabalável, que venha e permaneça. Teu reino inabalável, que venha e permaneça. Teu reino inabalável, sim Deus, sim Deus, vem Senhor, vem Senhor,
Erga sua voz. Venha o teu reino na terra. Vamos declarar que venha e permaneça. Que venha e permaneça teu reino inabalável. 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 Se você tiver liberdade, põe uma mão no seu coração e uma mão na sua cabeça. Eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Sim, Deus, eu quero colocar a vida de cada um aqui diante do Senhor, Pai. Assim como essa canção, Pai, que o teu reino, Pai, se manifeste na vida de cada um, Pai. Deus, que aquilo que está neles, Pai, possa vir para fora agora em nome de Jesus, Pai. Que a unção, a graça, o favor, o entendimento, Pai, o convencer do seu Espírito, Espírito Santo de Deus, convence a vida de cada um aqui, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles sejam envolvidos agora, Pai, com a sua graça, com o seu favor, com o entendimento, Pai, daquilo que o Senhor fez na cruz. Nosso amado Espírito Santo, envolve a vida de cada um agora, Pai. Toda mentira, Pai, toda obra maligna, Senhor, todo lixo de Satanás, todo levante das trevas contra a vida do seu povo, nós declaramos agora que perca suas forças, que caia por terra em nome de Jesus, Pai, e eles possam manifestar, Deus, aonde eles estiverem o seu reino, que eles possam ser sal, luz, Pai, aonde eles estiverem, Pai, a alegria, a paz, a justiça se manifeste. Nosso amado Espírito Santo, envolve a cada um agora, Pai, com certeza, Pai, que a graça, o favor do Senhor, Pai, sejam descortinados sobre a vida de cada um aqui. Espírito Santo de Deus, manifesta o seu favor, Pai, a sua graça, a sua unção. Nós oramos assim, Pai. Deus, em nome de Jesus, manifesta o seu reino sobre a vida de cada um aqui agora. Deus, em nome de Jesus. Teu Sim, é Jesus. o poder, toda a glória, para sempre, 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 sempre. Teu, declare isso. Teu é o poder, tu é a glória. Toda a glória, Ei, ei. para sempre, Declare, sempre, teu é o poder. sempre. Teu É o poder, toda a glória, para sempre, sempre. Teu é o poder e Teu é o poder, Sim, Deus. toda a glória, para sempre, sempre, sempre. Que venha e permaneça teu reino inabalável. Que venha e permaneça teu reino inabalável. Que venha e permaneça É o que nós teu clamamos, reino Senhor. inabalável. Venha o teu Que reino. venha e permaneça teu reino inabalável.